Hoje, Corinthians e Peñarol, onde assistir ao vivo. Confira aqui no Futebol do Madruga. O Timão na rota da classificação A. Você precisa ouvir isso se não quiser ficar desatualizado. O Corinthians vai entrar em campo hoje à noite e o que está em jogo é muito maior do que 3 pontos. Fica aqui comigo até o final porque eu separei bastidores, escalação, uma situação explosiva no time adversário e ainda uma informação sobre o futuro desta Libertadores que a maioria dos canais ainda não falou. Estou falando do Futebol do Madruga. Penabiama Beldio, o canal que não deixa você perder nada do futebol que importa. Hoje, quinta-feira, dia 30 de abril de 2026, o Corinthians recebe o Peñarol do Uruguai na Neoquímica Arena, lá em Itaquera, em São Paulo. A bola rola a partir das 21 horas pelo horário de Brasília. O confronto é válido pela terceira rodada da fase de grupos do Grupo E da Conmebol Copa Libertadores da América 2026. Quem quiser assistir ao vivo vai ter transmissão pela ESPN e pelo Disney Plus. E não vai rolar em canal aberto, então anota aí. Agora vou falar um pouco do contexto do Timão nesta Libertadores, porque é impossível não se emocionar com o que está acontecendo. O Corinthians chegou a essa terceira rodada como líder isolado do Grupo E, com 6 pontos conquistados em 2 jogos, aproveitamento de 100%. Isso mesmo, 2 vitórias em 2 jogos, as duas com o mesmo placar de 2-0. Primeiro, o Timão foi lá na Argentina e bateu o Platense em Vicente Lopes. Depois, recebeu o Independiente Santa Fé da Colômbia na Neoquímica, e mais 2-0. Magistral. E o que mais me deixa feliz como fã é o seguinte: desde que Fernando Diniz assumiu o comando do Corinthians, lá no dia 6 de abril, o time não levou absolutamente nenhum gol. São 6 jogos de invencibilidade com 4 vitórias e 2 empates. 0 na baliza. Isso é a melhor sequência defensiva do Corinthians desde 2015, segundo o portal Meu Timão. O dinizismo chegou com tudo em Itaquera, e a torcida está nas nuvens. E olha que detalhe incrível nos bastidores. Lá no CT Dr. Joaquim Grava, o Fernando Diniz não só trabalhou a organização tática e a construção ofensiva, mas também fez testes na formação titular, buscando dar mais fluidez ao ataque, e sem abrir mão dessa solidez defensiva que virou a marca registrada do time. O clube até divulgou imagens do treino desta semana na plataforma oficial, mostrando o entrosamento do grupo. Dá pra ver que o ambiente está diferente. Leve. Confiante. Gente, deixa eu te pedir uma coisinha rápida e com muito carinho, tá? A única meta desse vídeo hoje é a seguinte: eu quero alcançar os 10 mil inscritos no Futebol do Madruga aqui no Tutubi e lá no Totoque também. 10 mil! Parece muito? Olha, ainda falta bastante, vou ser honesto com vocês. Mas se Deus quiser, a gente chega lá. Eu sei que com a sua ajuda e com a graça de Deus a gente bate essa meta. E sabe por que isso importa tanto? Porque quando o canal chega nos 10 mil, a gente pode monetizar e aí eu consigo trazer mais conteúdo, com mais velocidade, mais bastidores, mais análises profundas e tudo de graça pra você. Então, se você ainda não se inscreveu, vai lá agora, clica no botão de inscrição. Não custa nada e me ajuda demais. E quem já se inscreveu, muito obrigado, eu sigo todos de volta, sabia? Você se inscreve, eu vou lá no seu canal e dou uma olhada. A gente se cuida por aqui. Agora vamos voltar que ainda tem muita coisa boa pra contar. Voltando ao time. Para esse duelo contra o Peñarol, o Corinthians terá reforços importantes. O goleiro Hugo Souza e o lateral direito Mateuzinho estavam suspensos na última rodada do Campeonato Brasileiro, quando o Timão bateu o Vasco por 1-0 e saiu da zona de rebaixamento. E agora, eles estão de volta e devem retomar a titularidade. A provável escalação de Fernando Diniz para hoje é Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Ranielli, Breno Bidon, André e Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Vitinho. No meio-campo tem uma disputa acirrada para a segunda vaga de volante ao lado de Ranielli. André, Carrillo e Alan disputam a posição. Já no ataque, a dúvida é entre a velocidade e intensidade de Vitinho, ou a experiência e qualidade internacional de Jesse Lingard, o inglês que chegou ao Timão com muita expectativa. O Rodrigo Garro, o camisa 10, segue como o maestro da equipe. São 7 assistências em 23 jogos em 2026 e ele lidera os meias da Série A em passes decisivos. Que jogador! Memphis Depay, infelizmente, não estará em campo. O holandês se machucou no empate por 1-1 com o Flamengo, na 8ª rodada do Brasileirão, sofrendo um estiramento no músculo anterior da coxa direita. Já faz um mês que ele está fora.
Além de Memphis, as baixas confirmadas são João Pedro Choca, Kaique Ferrari, Charles e Hugo, todos em tratamento. Guinegão iniciou transição física e é dúvida. O Timão vai ter que resolver sem eles, e tudo indica que vai resolver muito bem. Antes de continuar, preciso mandar um salve especial para quem deixou comentário no último vídeo aqui do canal. Primeiro, um abraço enorme pro Leandro Ferreira Dias, lá de Curitiba, no Paraná. Leandro, muito obrigado pelo comentário incrível, cara, você é demais. Segundo, um salve para Tatiana Nascimento Coelho, de Goiânia, em Goiás. Tati, você arrasa, obrigado por estar sempre aqui com a gente. E terceiro, um agradecimento de coração pro Douglas Menezes Santos, de Recife, em Pernambuco. Douglas, seu comentário me emocionou, valeu demais pelo carinho. Vocês três são a essência do futebol do Madruga. Fica aqui que ainda tem muito mais. Uma informação tática importante que quero destacar. Os 2 gols do Corinthians nessa edição da Libertadores vieram exatamente de bola parada. Ranieri marcou de falta e Gustavo Henrique cabeceou. E olha que ironia do destino! O Peñarol mostrou fragilidade aérea ao ceder exatamente dessa forma o segundo gol para o Platense. Diniz trabalhou bolas paradas intensamente no CT essa semana. Coincidência? Eu acho que não. Olha, eu preciso parar aqui por um segundo e te fazer uma pergunta que está deixando toda a imprensa uruguaia de cabelo em pé nesse momento. O técnico Diego Aguirre, que já dirigiu São Paulo, Internacional e Atlético MG no Brasil, e que está no comando do Peñarol, pode ter a última chance da carreira dele no clube hoje à noite. Mas o que exatamente está acontecendo nos bastidores de Montevidéu, que deixou a situação tão grave assim, a ponto de uma derrota hoje poder encerrar o ciclo de um dos técnicos mais respeitados do futebol sul-americano? Eu vou te contar tudo na parte 2. Não sai daí. Parte 2. O Peñarol em crise e o que está em jogo. Bem-vindo de volta ao Futebol do Madruga. Eu falei que ia contar tudo sobre a situação explosiva do lado uruguaio, e é isso que vou fazer agora. Bota o fone de ouvido porque essa parte está recheada de informação. O Peñarol, conhecido carinhosamente como o Carbonero ou os Manias, é um dos clubes mais tradicionais e vitoriosos de toda a América do Sul. São 5 títulos da Copa Libertadores da América, sendo o mais recente em 1987. Ou seja, já faz quase 40 anos sem levantar a taça continental. Essa temporada de 2026 era vista como uma oportunidade real de retomada. Mas o time de Montevidéu chegou à 3ª rodada do Grupo E numa situação muito complicada. No Grupo E, o Peñarol soma apenas 1 ponto em 2 jogos. Empatou por 1-1 com o Independiente Santa Fé, da Colômbia, e depois foi derrotado em casa pelo Platense, da Argentina, por 2-1. Resultado que chocou os uruguaios. Mas os problemas não ficam só na Libertadores. Na primeira divisão do Uruguai, o Campeonato Uruguaio, o clube também amargou uma campanha abaixo do esperado, ficando em 3º lugar na fase apertura. São 5 jogos sem vencer em todas as competições, somando 8 gols sofridos e apenas 4 marcados. Uma crise de verdade. No centro dessa tempestade está o técnico Diego Aguirre, de 60 anos, nascido em Montevidéu. Aguirre tem uma história riquíssima no futebol brasileiro. Dirigiu o São Paulo, o Internacional e o Atlético Mineiro ao longo da carreira. No Peñarol, o histórico geral era impressionante antes desta temporada. 67% de aproveitamento em 91 jogos, com uma média de 2,2 pontos por partida. Mas o presente não reflete o passado. Segundo a imprensa uruguaia, Aguirre corre sério risco de demissão caso o Peñarol perca hoje para o Corinthians em Itaquera. A escalação provável do Peñarol para o duelo de hoje é Britos, Kevin Rodrigues, Ferreira, Maurício Lemos e Maxi Oliveira, Remedi, Darias, Trindade e Nicolas Fernandes, Ângulo e Arezzo. O árbitro do jogo será o chileno Ivan Barton, com assistência de Cláudio Urrutia e Alejandro Molina, também chilenos. A principal esperança de gols do lado uruguaio é Matias Arezzo, um centroavante de apenas 23 anos que já passou pelo futebol brasileiro no Grêmio. Em 2026, Arezzo marca até que bem. 8 gols em 14 jogos na temporada. Sua mobilidade e finalização rápida são as principais armas para tentar explorar os espaços deixados pela linha defensiva alta que Fernando Diniz gosta de manter. O jovem tem qualidade, mas precisa ser contido. O retrospecto histórico entre as duas equipes adiciona ainda mais tempero a essa noite. Em 6 encontros oficiais registrados pelo portal O Gol, o Peñarol leva leve vantagem.
4 vitórias dos uruguaios contra 3 do Corinthians e 3 empates, totalizando 16 gols marcados pelo Peñarol e 13 pelo Timão. A última vez que esses dois gigantes se encontraram foi em 13 de maio de 2021 pela Copa Sul-Americana, quando o Peñarol aplicou uma goleada de 4-0. Mas isso é passado. O presente é outro. Preciso pedir de novo, com todo o respeito e carinho do mundo. Se você chegou até aqui nesse vídeo, você já provou que gosta do conteúdo do Futebol do Madruga. Então me faz um favor enorme. Vai lá e se inscreve no canal, no Tutubi e no Totok. A nossa meta única desse vídeo hoje é chegar nos 10 mil inscritos. Olha, falta muito ainda, eu não vou mentir. Mas quem sabe, né? Se Deus quiser, com você me ajudando, a gente chega lá. Com 10 mil, o canal é monetizado. E aí eu posso dedicar ainda mais tempo, trazer análises mais detalhadas, notícias mais rápidas, cobertura de todos os jogos do Brasileirão, da Libertadores, dos bastidores dos clubes. Tudo de graça pra você. Um clique seu vale muito. E olha, quem já se inscreveu, passa lá no canal porque eu sempre sigo de volta. Sempre. Agora vamos terminar a nossa análise. Um ponto estratégico que poucos estão falando. Esse duelo de hoje também define o critério de desempate entre as equipes. Segundo o novo regulamento da Conmebol, adotado nesta edição da Libertadores, o resultado do confronto direto é o primeiro critério de desempate caso as equipes terminem empatadas em pontos ao final da fase de grupos. Ou seja, vencer hoje é fundamental não só pelos 3 pontos, mas também para ter vantagem caso seja necessário em qualquer cenário futuro da chave. Para o Corinthians, uma vitória hoje significaria atingir os 9 pontos com 3 jogos ainda a disputar e encaminharia de forma quase definitiva a classificação para as oitavas de final da Libertadores. Já se ficar em segundo lugar ao fim da fase de grupos, o Timão ainda teria a chance de disputar um play-off da Copa Sul-Americana. Mas a diretoria e o Fernando Diniz querem a classificação direta. O objetivo é terminar o grupo em primeiro. Por outro lado, é importante registrar que a Neoquímica Arena vai estar lotada esta noite. Os ingressos foram praticamente esgotados com antecedência, e a torcida do Corinthians, a segunda maior do Brasil, promete fazer uma festa incrível nas arquibancadas de Itaquera. Esse caldeirão em São Paulo é sempre um fator a mais para qualquer adversário temer. O mando de campo é um privilégio enorme, e o Timão sabe aproveitar. No Brasileirão 2026, para contextualizar mais, o Corinthians aparece na 14ª colocação com 15 pontos. A vitória sobre o Vasco na última rodada garantiu a saída da zona de rebaixamento após uma sequência de 9 jogos sem vencer na Série A. Ou seja, na competição nacional ainda há trabalho pela frente, mas na Libertadores o cenário é completamente diferente. 2 mundos paralelos dentro de uma mesma temporada. E olha, antes de eu encerrar, preciso te deixar com uma pergunta que está na cabeça de todo corintiano nesse momento. E se o Rodrigo Garro, o coração do Corinthians nesta temporada, o homem das 7 assistências em 2026, resolver aparecer com tudo em uma noite dessas na Libertadores? O que esse time pode alcançar? Será que o Timão tem capacidade de ir muito mais fundo nesta Libertadores do que todo mundo imagina? Acompanha o Futebol do Madruga que a gente vai cobrir cada passo dessa jornada e você não vai ficar de fora de nenhum detalhe. E é isso, pessoal. Muito obrigado por ter ficado aqui comigo até o final. Isso mostra que você é do time do Futebol do Madruga de verdade. Torce junto com a gente. Compartilha esse vídeo com aquele amigo corintiano que precisa saber de tudo isso antes do jogo de hoje. E deixa um comentário. Você acha que o Corinthians vai vencer o Peñarol hoje à noite? Me fala aqui embaixo. Um abraço grande e até a próxima e vai Timão!